Todo mundo já entrando aqui para essa discussão que é bem interessante. E importante, né? Porque essas temáticas têm de ser debatidas e às vezes a gente tem a oportunidade de debater lá na Câmara dos Vereadores, mas nem todo mundo pode estar lá presencialmente, né? O Jorge entrou. Será que ele está com alguma dificuldade? Pronto. Agora vai. Não está conseguindo. Vamos lá. Já estamos colocando ele aqui, convidando novamente. Agora foi. Olá! Boa noite! Obrigada, viu, por ter Agora deu vindo. certo. Tava todo mundo aqui estava numa expectativa bem. Ai, doutora Wilson Lessa vem falar conosco e tal. Então, assim, agradecer muitíssimo pela possibilidade de estar um tempo aqui conosco, discutindo essa questão que é tão importante, interessante, né? Vou me apresentar rapidamente para você e depois você se apresenta. Posso chamar de você, né? Então, tá bom. A primeira pessoa que entrou na live, agorinha, foi a doutora Maria Augusta Santos Rai Pereira. Sim, pois é. Claro, conheço. Ela Um viu o abraço para Maria convite Augusta. da audiência e me disse, Luísa, ele é formado aqui, né? Então, para quem ainda não sabe, Dr. Wilson Lessa Júnior, né? Mas usa só Wilson Lessa. É formado em medicina aqui, né? Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fez residência médica em psiquiatria, né? Lá na Santa Casa, não é? Isso. Pois é, na Santa Casa. Pois não existe mais numa a residência médica que era tão importante, né? Não é para Campo Grande, nem para Mato Grosso do Sul, era importante para o Brasil, para a medicina, né? E assim, com saudade Sim. da residência médica, né, e psiquiatria da Santa Casa e do seu grande defensor, que é o Dr. Salvador Miranda Sá, né? Que também nos deixou faz um pouco de tempo, né? E foi uma autoridade, uma pessoa boníssima, né? Um incrível cientista, enfim, né? Mas também uma pessoa com um debate comunitário sobre a saúde muito importante, né? E é nesse sentido que nós estamos fazendo essa live com você, né, doutor Wilson Lessa. Eu sou Luísa Ribeiro, sou vereadora aqui de Campo Grande, né? Tive o prazer de ter uma participação política na minha vida com algumas dessas pessoas que nós falamos agora, né? O Fausto Mato Grosso foi, assim, um preceptor na minha vida política, né? E também doutor Salvador, tive bastante, assim, perto dele. Eu não tenho formação em ciências médicas, não sou médica, sou advogada, mas a gente sempre teve uma militância aqui na cidade, uma militância política, e nos esbarramos aí pelas coisas, pelas lutas, né? E aí estou aqui na Câmara de Vereadores e a gente sempre está preocupado com os temas que tocam os direitos humanos, mas também que tocam a ciência como um todo, né? Já cumprimentar todo mundo que está entrando aí, olha, o Rogério acabou de entrar, enfim, tem um monte de gente aí já na live com a gente. E nós fizemos na segunda-feira, no plenário da Câmara, no ambiente físico, um debate que a gente chama de audiência pública, é uma abertura de oportunidade para a sociedade vir conversar sobre o tema. E nós fomos provocados pela associação aqui de Campo Grande, mas que tem atuação nacional, que é a Divina Flor. Então, eles vieram até o nosso gabinete, nos mostraram a importância de abrir esse debate, de qualificá-lo sobre vários aspectos. Então, nós discutimos os aspectos jurídicos, tivemos lá advogados que tomaram a palavra, tanto advogados privados como a Defensoria Pública da União, tratando sobre as demandas individuais e coletivas sobre o uso da cannabis medicinal, né? Também ouvimos alguns médicos, militantes do SUS, né, usuários da cannabis como remédio, que já estão sendo medicados com o canabidiol ou outras, né, propriedades da cannabis medicinal. Enfim, ouvimos as pessoas que precisam disso, né? Ouvimos uma declaração linda de uma pessoa que sofre de fibromialgia e que passou a fazer uso, enfim. E aí o debate foi tão quente que falaram, vamos estender para as redes sociais para quem não pode estar no debate físico, e o senhor foi indicado para nos ajudar nessa discussão, né? Então, hoje a gente vai explorar um pouco do seu saber, da sua capacidade de nos falar do ponto de vista médico, científico, né?
Então, para quem está aqui na live com a gente e ainda não conhece, né? O doutor Wilson Lessa Júnior é médico psiquiatra, como eu falei, é especialista, né? É professor na pós-graduação em importantes, né, cursos e universidades que estudam a questão da cannabis, né, com uso medicinal. Então, é uma pessoa graduada, né, e é de Campo Grande. E veio colaborar com esse debate nosso. Então, boa noite, né? Seja bem-vindo e muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e quero lembrar que eu fiz questão de acompanhar, mesmo à distância, aqui em João Pessoa, a audiência de segunda-feira. Acompanhei todinha a audiência, assim. E tinha acompanhado a audiência do ano passado com a hoje deputada federal Camila Jara, né? E assim, eu percebi claramente que um ano, como que esse tema evoluiu em Campo Grande, sabe? É no Brasil todo, mas em Campo Grande, como a gente tinha acompanhado do ano passado, eu fiquei bastante impressionado. E vendo a sociedade civil mobilizada com tudo isso, né? Então é isso, a gente precisa de informação de qualidade, precisamos alertar aonde precisa alertar, logicamente, mas precisamos também tirar muito de preconceito que foi criado e que atrapalha esse tema de poder avançar. E esse é um tema muito importante. E assim, o preconceito, Luísa, é uma coisa tão forte que o próprio Maquiavel já disse que o preconceito tem raízes mais profundas do que os princípios. Então, o que significa isso, muitas vezes? Que a pessoa tem um bom princípio, tem uma boa formação, mas o preconceito dela pode atrapalhar esses próprios princípios de aparecerem, de se desenvolverem, né? Então, e só tem um jeito. A gente não consegue mudar muito o princípio de alguém que já é formado. A psicologia sabe disso. O caráter, a personalidade da pessoa se formou. É muito difícil você pensar em mudar isso. Mas preconceitos, esses sim, apesar de bastante difíceis, mas esses podem ser trabalhados. Isso aí. É isso que a gente E a tá maneira falando. da gente romper assim, o preconceito, enfim, primeiro, prestigiar a ciência, né? Nós somos desse lado, que a gente acha que a ciência, né, os estudos e tal, eles ajudam a alargar a nossa concepção sobre o mundo e a enxergar soluções para a vida, para o dia a dia, né? Que o contrário, né, o obscurantismo, a falta do prestígio à ciência e a quem estuda determinado tema, é um desperdício para a nossa existência, né? Porque ela pode ser melhor se a gente estiver mais aberto para essas possibilidades. Então, doutor Wilson Lessa, o que a gente queria é que o senhor já sabe, está em todos esses debates por aí, em todos os níveis, né? Mas a gente queria que o senhor ajudasse as pessoas que estão vendo essa live e outras que vão ver depois a compreender, né? A gente diz assim na nossa formulação aqui, que a gente quer conhecer do ponto de vista médico, mas a gente também quer conhecer do ponto de vista social, né? E associativismo, comunitário, como é que a gente pode enfrentar, né, essa novidade que é o uso da cannabis, né, dos produtos da maconha, para fins terapêuticos, para fins medicinais, quais são os perigos disso, como é que a gente pode levar essa discussão aqui no Brasil, enfim. Então, a primeira questão que eu te coloco é isso. Pela tua experiência, pela sua vivência em vários fóruns de debate, como é que a gente leva essa discussão para pegar o caminho certo, né? Porque é muito doído quando a gente faz um esforço danado para fazer um debate e ele destoa para um lugar que não é o que a gente quer, né? É um tema difícil, é um tema que, né, tem muito carregado de preconceito, né? E aí, diante do debate que você enfrenta pelo dia a dia, como é que a gente deve abordar isso aqui no Brasil para efetivamente avançarmos? Excelente começo, né? E eu acho que vale a pena a gente lembrar que não é, apesar de ser uma coisa, entre aspas, novas, mas se trata de uma velha nova medicina. Em que sentido? A gente tem um proibicionismo em relação, inclusive, ao uso medicinal, que ele tem aí um pouco mais de um século em alguns países. Nos Estados Unidos, a cannabis como medicamento saiu da farmacopeia em 1942. Então, e ela chegou a ficar quase 100 anos na farmacopeia norte-americana. O século XIX foi um século que redescobriram o uso medicinal da cannabis. Teve um médico irlandês que ele foi para a Índia, na verdade, para montar uma rede de telégrafos entre Nova Delhi e Calcutá. E ali engenheiro, ele ficou mais alguns anos, estudou medicina
E durante a faculdade ele percebeu que era muito comum o uso da cannabis em vários tipos de preparações para as doenças do dia a dia das pessoas por lá. E ele ficou bastante interessado nesse tema, começou a fazer algumas pesquisas clínicas lá naquele tempo ainda, né? E um artigo de 1843 que ele lança, ele conta de um paciente epilético, uma epilepsia grave, que ele conseguiu ajudar o paciente com o uso de um extrato de cannabis sativa. Então, já tem esse estudo lá muito antigo. Então, já se tinha essa ideia de que poderia ser usado como medicamento. Ele, quando volta para a Europa, ele traz esse conhecimento. Rapidamente, ali em poucos anos, já nos boticários, na época, a gente tinha vários tipos de preparados, vários tipos de tintura, de produtos à base de cannabis. E rapidamente esse conhecimento, esses produtos entraram nos Estados Unidos. Só que isso, de alguma forma, provavelmente, a gente pode supor o que aconteceu, mas não se existe uma certeza. Né? Mas provavelmente isso começou a incomodar um pouco a indústria farmacêutica que começava a crescer no início do século XX. Né? Então, assim, sem estudo científico, sem uma razão, está morrendo gente, porque nunca morreu ninguém por uma overdose, porque não existe uma overdose de cannabis por conta do próprio a atuação fisiológica dela, mas sem muita referência, tiraram ela da farmacopeia e proibiram ela nos Estados Unidos. Começaram com uma lei em 1937, taxando as pessoas que entravam no mercado de cannabis medicinal, quem plantava, quem produzia, quem vendia, e o médico que prescrevia, primeiramente foi uma taxação, e aí 5 anos depois tiraram da farmacopeia sem ter nenhum estudo científico. Nessa época, em 42, a Associação Médica Norte-Americana fizeram uma carta para o governo dizendo que não viam sentido em tirar aquela ferramenta terapêutica do rol de terapias médicas, mas não deram bola para isso e a gente tem esse problema até hoje, né? Então, assim, é algo que era bem conhecido ancestralmente, já os chineses têm relatos desde 2.700 anos antes de Cristo, o Shenlong já tinha alguns relatos do uso medicinal. Ao longo os povos assírios, mais tarde os gregos, os árabes, os muçulmanos já conheciam também. Né? Aqui no Brasil, provavelmente ela chegou aí no século XVII, né, com os escravos africanos, principalmente para o uso ritualístico e um uso medicinal também. Né? É interessante, hoje eu conversei com uma médica de São Luís, que ela trabalhou no interior, e ela contando de pacientes no interior, até hoje, muitos pacientes ainda plantam, eles chamam do nome que se chamavam os africanos de amba ou liamba, e fazem chá quando estão com dor de barriga, com enxaqueca, com algum problema. Então, até hoje existe essa coisa, mas, logicamente, por ser proibido, as pessoas fazem hoje isso escondido, né? Mas não se deixou de ter um uso medicinal porque foi proibido. A discussão se pode fazer mal para algumas pessoas vulneráveis, o THC, que é a substância psicoativa mais forte, em grandes quantidades, essa é uma outra discussão. Mas enquanto uma planta com finalidade terapêutica, é uma planta que ela foi cultivada pela humanidade por muito tempo. A própria palavra sativa do nome significa cultivada. Tá? E outras plantas também, e quem deu esse nome foi o Carl Linnaeus, né? Em 1753. Outras plantas levam esse nome, como o arroz, oriza sativa, a aveia, avena sativa, a alface, leguça sativa, que são plantas que foram cultivadas. E a palavra cannabis significa, ou cannabis, como se diz também em português, significa cana aromática, né? Uma cana que tem cheiro. Então, é até interessante a gente saber do nome das coisas para a gente poder definir. Há um tempo atrás, no mês de julho do ano passado, uma médica psiquiatra, que é uma prescritora bastante conhecida, uma estudiosa sobre o tema, ela nunca tinha visto uma planta de maconha. E ela veio aqui na Paraíba, a gente levou ela lá na Abrace, que foi a primeira associação do Brasil a ter autorização para plantar. E é uma cena que eu não esqueci, eu até registrei. Ela cheirando a planta, ela olhou para mim e falou assim, nossa, como é cheirosa. Eu falei, por quê? Ela falou, eu achei que fosse fedida, que fosse um negócio eu também ruim. achei, eu também acho. O nome dela leva isso. O nome dela leva esse nome, cannabis, que é cana aromática. Agora, uma coisa é ver uma maconha imprensada, uma maconha com ureia, que ela tem cheiro de xixi, é outra coisa, né? Então, não é qualquer coisa que a gente vai pensar que vai ser remédio. Essa é uma outra coisa importante. E a planta, ela conseguiu, assim, na verdade, se diversificar da mesma forma que as raças de cachorro. Todos os cachorros têm o mesmo código genético e são canis lupus.
Mas a gente, dependendo da raça, a gente vai ter modalidades e utilidades diferentes. Então, eu não posso comparar um, um piquinês, um Spitz alemão com um Doberman, com um pastor alemão ou com um pitbull, o que quer que seja. É o mesmo cachorro, só que eles têm utilidades diferentes. E assim também parece que é com a cannabis, né? Dependendo do que a gente tem de composição, você vai ter uma finalidade diferente de Olha, outra. doutor, está entrando aqui o Gilson Espíndola e disse o seguinte, que o senhor entende tudo disso e diz que já está divulgando para todos os contatos dele para entrarem aí nessa live para revê-lo, né? Ou vê-lo pela primeira vez. Bem, assim, já foi... o Gilson é muito querido. Também a Michela Cássia está aqui, a Silvinha Pérez, enfim. Muito obrigada por vocês terem vindo e estão aqui com a gente. Mas assim, o senhor deu um panorama histórico, né, para a gente sobre essa questão da planta, né, da sua utilidade e tal. Mas assim, o uso da cannabis medicinal no Brasil, né? Aqui se destina, como é que a comunidade médica está discutindo isso? Ela tem aplicação de cura ou ela só alivia certos sintomas? A quem é mais prescrita, que tipo de doença e pacientes ela está sendo mais prescrita? E depois disso, como é que a gente consegue ter acesso hoje, né, no Brasil, aos produtos, né, que têm natureza de remédio, de medicamento e tal, vindo da cannabis? Essa é uma história bem interessante, porque o uso medicinal da cannabis no Brasil não entrou pela academia, não entrou pelas universidades, e nem pelos conselhos de medicina ou conselhos de farmácia, que quer que seja. A cannabis, o uso medicinal da cannabis entrou no Brasil pela necessidade de famílias que tinham filhos e filhas com epilepsias de difícil controle, refratárias a qualquer tipo de medicamento. Tá? Então, em 2013, tá, uma pessoa do Brasil, ela que tem uma filha com uma síndrome rara, uma síndrome CDKL5, ela entrou em contato com uma mãe dos Estados Unidos, uma mãe e um pai dos Estados Unidos, que tinham uma filha com uma outra síndrome epilética grave, e que naquele momento eles tinham visto um documentário em que essa família estava utilizando um óleo rico em canabidiol para epilepsia, que estava dando certo, e aí trocaram mensagens com essa família dos Estados Unidos e começaram a trazer ilegalmente o canabidiol aqui para o Brasil. Naquela época, quando alguém viajava, ou a gente não precisa contar o nome de ninguém, logicamente, mas muitas aeromoças, comissários traziam em suas bagagens para entregar para as famílias ali em 2013, porque não era completamente ilegal trazer o canabidiol naquele momento. E essas famílias, né, que começaram a utilizar aqui, começaram a cobrar do governo uma possibilidade de estar fazendo essa importação de uma forma legal. E aí a Anvisa, né, ela começa a estudar sobre o tema. O CFM, em 2014, lança uma resolução que, para uso compassivo de alguns tipos de epilepsia refratária, médicos que tivessem especialidade de psiquiatria, neurologia, neurocirurgia, poderiam prescrever para esses pacientes epiléticos até 18 anos de idade. Tem todas as críticas para fazer dessa regulamentação, mas ela foi feita. E teve ali um compromisso de, em 2 anos, iriam refazer essa resolução do CFM. Eles foram, de certa forma, instados a fazer essa resolução porque já estavam sabendo que a Anvisa estava estudando o tema. Em 2015, a Anvisa lança uma resolução falando sobre a importação dos produtos ricos em canabidiol e um pouco mais tarde também que tivesse um pouco de THC. Então, no Brasil, começa dessa forma. E aí, em 2017, também é permitido no Brasil um remédio que é para esclerose múltipla, que foi falado lá na audiência, né, que é ele é o Mevatil aqui no Brasil, o nome dele. Lá fora chama-se Sativex ou Nabiximols, dependendo do país que ele está sendo vendido. E que é um remédio, é um spray oral, tá? Que ele tem mais ou menos 1:1 de THC para CBD. É 27 miligramas por ml de THC e 25 miligramas de CBD por ml. Ele foi permitido na farmácia, só que ontem mesmo eu fui fazer uma aula, eu fui procurar o preço dele. Tá? É R$ 3.200 na promoção. Tá? Então, assim, é um remédio extremamente caro e é principalmente para espasticidade. A indicação dele é espasticidade na esclerose múltipla. É um remédio que é muito eficiente,
mas é muito caro. E que esse remédio, ele está já em venda no mundo e já responde uma outra pergunta. Desde 2011, ele já está no mercado. E tem estudos acompanhando pacientes que usam ele há muito tempo. Então, é interessante que nessa proporção de 1:1 de THC para CBD, os pacientes não criam tolerância, ou seja, não tem que ficar aumentando a dose para poder fazer o efeito que tinha antes, e não cria uma dependência desses pacientes, o que é bastante interessante também, pelo menos nessa proporção e para a indicação médica precisa. Então você vê que não é essa coisa, a gente tem que ver mais como é que vai ser. Não, já existe esse remédio que já tem o acompanhamento de pelo menos aí 12 anos no mundo todo. Aqui no Brasil desde 2017. Mas pelo preço ele é inviável. E mesmo a importação é bastante viável para boa parcela da população. E o que acontece? Essa notícia que chegou no Brasil em 2013, no primeiro momento eram pessoas que tinham realmente condição de estar, inclusive, comprando, mas isso espalhou para outras famílias. A epilepsia ela não escolhe classe social, apesar que acaba sendo mais prevalente em classes bem favorecidas. Por quê? Às vezes por uma questão de mau acompanhamento pré-natal, na gestação, e outras causas mais, ou mesmo ali durante a gestação. Mas aí essas pessoas não tinham a condição também de estar fazendo essa importação. E nessa época, 2014, 2015, começa a ter um movimento para quê? Para as pessoas terem uma autorização judicial para poder plantar em casa e fazer o remédio para os próprios filhos. Tem gente que é completamente contra isso, a discussão não é essa aqui, mas assim, se eu tivesse um filho e uma filha que só melhorasse com isso, e eu não tivesse grana para comprar, eu tenho certeza que eu ia tentar fazer o melhor possível para plantar e cuidar da melhor maneira possível da planta, aprender a fazer os métodos na minha casa se eu não tivesse condição de comprar, não tenho dúvida disso. E quem está fazendo isso não é por safadeza, não. É por necessidade. Isso que as pessoas precisam entender. Hoje no Brasil, existem mais de 1000 autorizações para se plantar em casa, para produzir remédio. Durante esses anos, eu conheci muitas famílias que fazem isso, e vi resultados bastante interessantes. Eu fui atrás, porque eu sou um cara muito curioso, né? E eu acabei vendo o que se faz para poder adquirir o remédio. A Anvisa, em 2019, Luísa, faz uma resolução muito séria, muito estudada, tá? E eles foram procurar nos países que têm uma resolução já sobre o tema, Israel, a Inglaterra, Portugal e no Canadá, mais do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm resoluções muito mais estaduais do que a nível federal. Então, mas principalmente Israel, a Inglaterra, a própria Holanda também, e o uso medicinal, e o Canadá. E fizeram uma resolução, assim, que é uma resolução extremamente assim, atual, tá? Séria. E ali eles dizem, definem que produtos até 0,2% de THC na farmácia vão ser com receita azul, acima disso vai ser na receita amarela, né? E eles, de alguma forma, começam a falar sobre produtos à base de cannabis. E como não se tem esse tipo de produto ainda no Brasil, eles criam uma legislação específica que esses produtos têm uma autorização sanitária especial e depois de 5 anos eles vão ter que fazer estudos clínicos para poder aí ter necessariamente isso é um medicamento. Então, hoje, qual que é o cenário? A gente tem essa possibilidade da importação, que ainda continua. O que a pessoa precisa? Ter um médico que faça um diagnóstico, uma prescrição. A pessoa pede uma autorização no site da Anvisa. Com essa autorização, ela consegue importar o produto e continua o seu acompanhamento. Essa é uma possibilidade, a importação. A outra possibilidade é comprar nas farmácias. Já existem pelo menos 25 remédios aprovados pela Anvisa, mas que estão já nas gôndolas, tem pelo menos aí já pelo menos uns 9 a 10 medicações, dependendo do estado a gente encontra mais fácil. E a terceira possibilidade é a possibilidade associativa também. E assim, às vezes a gente entende um pouco melhor o Brasil quando a gente sai para fora. É bem interessante isso. Ano passado eu estava num congresso sobre o uso medicinal da cannabis na Suíça e conversei com 2 representantes associativas, uma representante da Grécia e a outra é da Espanha. E elas assim falaram, nossa, você é do Brasil, mas que legal. E eu falei, mas não entendi por quê. Assim, a gente admira muito a força do movimento associativo no Brasil, sabe? E a gente que às vezes está aqui, a gente não faz ideia do que é isso, sabe? Há 2 semanas atrás, para conversar
com alguns parlamentares, conversar também em alguns ministérios, com um grupo de pessoas de associação. E ali, Luísa, eu fiquei sabendo que hoje no Brasil existem pelo menos 70 mil pacientes que são Nossa, que atendidos coisa por boa. associações no Brasil, sabe? A gente tem mais de 250 associações hoje no Brasil e 9 associações que têm uma autorização judicial. Tá? Isso é um tema importante também para saber. Então, olha, e no Brasil se calcula hoje que de importação que compra na farmácia e dos pacientes associativos, a gente tem pelo menos aí uns 220 mil pacientes no Brasil hoje. Né? Então, se a gente pensar que Tá 70 mil ótimo. pelo menos são de associação, a gente tem praticamente um terço. É muito, e isso eu não sabia, não tem lugar nenhum no mundo. Então, o movimento do Brasil começou muito fortemente com famílias, e isso foi tomando um rastrilho, foi crescendo, e hoje é a coisa mais importante que a gente tem. E aí a gente tem um projeto de lei lá de 2015, que foi aprovado em 2020, mas ele tá seguro agora por conta de pedir não sei se é exatamente o nome revisão, mas pediram um recurso, na verdade, e provavelmente ele vai ser votado agora nos próximos meses. E o porquê disso? Porque o Arthur Lira recentemente falou que o pai dele está fazendo uso do canabidiol e ele tem um interesse, no final das contas, É, nisso. Então, na eu verdade, acho assim, que... não vamos botar reparo em quem vai defender a tese e tal, por qual razão seja, né? É Exato, bom que venha, exato, se vem pela dor da família, tá exato, abraçado da mesma maneira. Mas, doutor, esse panorama aí que o senhor exatamente. trouxe para a gente não apareceu lá na nossa audiência. Claro que apareceu essa questão do associativismo desde a convocação dela, porque nós fomos provocados por uma associação. E isso é muito importante e muito bacana. Eu pelo menos não tinha a dimensão, né, essa grandeza, né, da participação do associativismo na possibilidade do uso da cannabis medicinal pelas pessoas, o que nos dá uma perspectiva diferente, muitas vezes, né, do acesso ao remédio. E eu não sei se a gente trata isso como remédio, se trata como um suplemento, um complemento, um tratamento, como é que do ponto de vista médico, como é que a gente se refere, né? Agora, eu estou aqui para fazer uma pergunta do Edivan Fernandes, que eu não sei se você pode responder, mas ele está aqui perguntando para você que ele tem uma epilepsia refratária de difícil controle, ele já fez 4 cirurgias e ainda usa um VNS e nada adianta. Posso usar o CBD no tratamento de epilepsia? Eu não sei se você pode responder ou se a resposta você vem. E depois, no momento de respondê-lo, se você puder nos dizer o seguinte: a informação que nós temos é que a fibromialgia pode ser tratada com a cannabis, a dor crônica, o Alzheimer, o Parkinson, a demência, a epilepsia, depressão, ansiedade, uma série de outros agravos e outras doenças. E a pergunta é a seguinte: essa aplicação, ela está comprovada cientificamente, né? A gente que está na ciência e tal, a gente quer trazer para quem está nos ouvindo, para quem tem essa preocupação, é uma aventura ou isso está do ponto de vista científico, experimentado, né? Experimentado em que nível as pesquisas são conclusivas ou ainda estão em andamento, né? Para quem, né? Qual é a aplicação? Enfim, respondeu o Edivan. E aí também dá uma ideia para a gente do ponto de vista dessa experiência científica, a comprovação científica desses medicamentos. Sim. Aproveitando para responder um pouco das duas perguntas, o maior nível de evidência que tem hoje é justamente para as epilepsias, tá? E não necessariamente só para a epilepsia refratária, porque seria meio esquisito a gente pensar, né, que um remédio só funciona para a epilepsia refratária. Não. Ele funciona para a epilepsia de um modo geral. Agora, a grande questão é que acaba sendo, muitas vezes, não tão econômico quando você pensa em comprar um remédio da farmácia pelo preço que é o remédio mesmo. Então, muitas vezes, quando não é uma epilepsia refratária, um medicamento desses mais comuns, os antipiléticos mais comuns, conseguem resolver muito bem o quadro da pessoa. Mas o canabidiol poderia resolver boa parte das epilepsias, não necessariamente só as refratárias. Ou seja, aquelas que estão liberadas, por exemplo, que é o Lennox-Gastaut, a Dravet e a esclerose tuberosa ou a CDKL5 também.
Então, ela funciona para epilepsia. Então, acho que você precisa procurar um médico prescritor para fazer uma análise contigo, né, ver os seus exames, mas é uma possibilidade sim. Ele é um antiepilético independente do tipo de epilepsia. Isso é uma coisa importante. Apesar de que ela foi muito mais estudada para essas epilepsias de difícil controle, que é a Dravet, a Lennox-Gastaut, a esclerose tuberosa e também a síndrome de West, né? E a CDKL5 são as mais estudadas. Agora, a gente tem que pensar que na ciência a gente tem o que chama-se de nível de evidência. Como é que é esse nível de evidência? Tem o nível mais básico que vai subindo até lá na pontinha de uma pirâmide, que ali é o que a gente chama das meta-análises, que são análises de vários estudos já duplo cego, randomizados, que aí é a nata do que a gente tem de evidência. Então, assim, o que a gente tem? Lá na base, a gente tem estudos de caso. Ou seja, tem um paciente que tentou muita coisa, não deu certo, e aí, por uso compassivo, utiliza-se o canabinoide, o canabidiol, e você consegue ver que o paciente vai melhorando. Então, esse é o primeiro nível. Aí você tem já o estudo de caso controle, corte, você vai subindo disso até chegar no randomizado e depois mais em cima a meta-análise. Então, o que a gente tem hoje? E uma coisa que seja clara, muitas das coisas que a gente trata na medicina hoje não estão lá nesse topo da pirâmide, tá? Então, tem muito... Quando a gente fala em tratamento off-label, a gente está dizendo de medicamentos que não estão lá nessa ponta da pirâmide. Então, para várias patologias, dentro da psiquiatria, por exemplo, a gente acaba utilizando medicamentos off-label. No autismo, por exemplo, a gente tem 2 medicamentos que são aprovados, que é a risperidona e que é o aripiprazol. Só que sempre só usam esses remédios? Não, às vezes se utilizam outros antipsicóticos, às vezes utilizam anticonvulsivante, mesmo que a pessoa não tenha convulsão, mas é tudo off-label, que não tem estudo suficiente para dizer, não, isso funciona. A medicina é cheia disso. Agora, o que a gente tem de mais consistência, pelo menos, sem chegar nesse nível de meta-análise, mas pelo menos estudo duplo cego, que a gente tem uma certeza disso. E aí eu vou falar principalmente o país, para mim, é o modelo disso aí, que é Israel. Em 2013, eles decidem criar uma agência israelense de cannabis medicinal com esse nome. Tá? Tem gente que não gosta de nome cannabis medicinal. Eu até prefiro falar uso medicinal da cannabis, porque a gente não fala boldo medicinal ou camomila medicinal. A gente fala camomila ou boldo. O uso medicinal eu acho que é mais adequado, porque você pode ter um uso não médico disso, uso para outra finalidade. Então, Israel, em 2013, decide fazer o que eles chamam de um processo da medicalização da cannabis, criam essa agência israelense de cannabis medicinal para controlar todos os processos, desde o estudo da semente, do plantio, da flor, da extração, da produção do remédio e do acompanhamento de pacientes. E ali eles começam a fazer bastantes estudos, já tinham algumas coisas, e hoje, para Israel, tem algumas condições que já tem assim, bastante certeza e é o que eles deixam utilizar. Então, questão de Parkinson, né, dores crônicas, para quimioterapia, para efeitos da quimioterapia, não só efeito de vômito, mas às vezes para prevenir a neuropatia pela quimioterapia, né? E de causas psiquiátricas, ao longo do tempo, a primeira causa psiquiátrica que foi aprovada em Israel foi para o transtorno de estresse pós-traumático, que é um quadro gravíssimo, de difícil tratamento, né? E foi a primeira indicação, Israel foi estresse pós-traumático. Depois tiveram para síndrome de Tourette, né, que é um quadro psiquiátrico grave também. Mais tarde teve para o autismo e agora para transtornos comportamentais nas demências. Então, de transtornos psiquiátricos, tem esses 4 em Israel que tem uma aprovação. Se tiver algum outro quadro e que o médico acha que pode, que tem estudo, pelo menos um estudo ali, que seja um estudo de corte, o médico decide, não, vale a pena tentar por uso compassivo para esse paciente. Outras patologias também, eles aí entram numa comissão, eles veem se podem aprovar. Então, a gente tem essas condições mais conhecidas. Em associação no Brasil, foi feito um trabalho bem interessante e viram que a maior parte dos pacientes de associação que são atendidos no Brasil são mais de 50 anos, mulheres, e boa parte para dores articulares, para sintomas do climatério, da menopausa, né, fibromialgia. Né, então, é interessante isso no Brasil. Eu até pensei que seria um perfil de pacientes mais novos, mas no Brasil o perfil maior já está de pessoas mais velhas. Né? E a gente que vem acompanhando pacientes percebe muitas vezes que
melhora bastante a qualidade de vida. Não é cura, tá? Para Alzheimer, por exemplo. Ninguém está falando de cura, nada disso. Mas é para o controle dos sintomas comportamentais, né, das demências. E que a gente também não tem nenhum remédio aprovado para isso. Os remédios que se tem, que são os anticolinesteráticos ou os antiglutamato, eles ajudam a retardar a velocidade do processo de Alzheimer, mas eles não melhoram o comportamento da pessoa. De agitação, agressividade. Muitas vezes tem que se usar medicamentos que não têm testes, ou seja, que não está lá na ponta da pirâmide, para poder ajudar um paciente idoso que tem um transtorno comportamental. E aí, muitas vezes, um canabinoide, mesmo uma dose baixa de THC, consegue ajudar muito o paciente a ficar mais tranquilo, dormir bem, se alimentar melhor, né? E às vezes detalhes assim pequenos, do tipo, doutor, a minha mãe está deixando eu trocar a fralda dela agora sem eu apanhar mais. Ela não fica... Entendeu? Um detalhezinho, mas isso faz muita diferença. Faz, porque as pessoas... Doutor Wilson, desculpa interromper, mas assim, lá na audiência, as pessoas contaram situações próprias, inclusive um vereador que esteve lá conosco, Ronilson Guerreiro, até mandar um abraço para ele, ele disse isso, ele disse, olha, eu estou super feliz porque consegui ajudar minha mãe, né? Amigos nossos, pessoas conhecidas, falam com emoção sobre os resultados do uso, né, da cannabis. Então, assim, daí essa busca, né, de informação, de solução, de caminhos, né? A Maria Augusta, a doutora Maria Augusta está aqui, ela está fazendo uma pergunta que eu também vou te deixar e você veja como que pode responder. Ela disse assim, em pacientes após TCE, e só esclarecendo para quem está ouvindo a live, eu sou advogada TCE, para mim é Tribunal de Contas do Estado. Batismo, que bom, que bom que o senhor traduziu para mim. Desculpa a brincadeira. Com quadro epilético recidivante, que não responde aos protocolos. Qual é a sua experiência em acrescentar o canabidiol em ambiente hospitalar? É a pergunta da Maria Augusta, doutora Maria Augusta. É uma boa pergunta. Em ambiente hospitalar, às vezes a gente tem dificuldade. Hoje não tem mais tanta dificuldade como se tinha, por exemplo, há uns 3 anos atrás. Eu lembro lá em Roraima que tinha um menino de 3 anos de idade que estava internado no hospital, um hospital público lá. E aí um médico me chamou e a gente conseguiu introduzir para esse menino que estava com crises. Depois a gente viu que era uma síndrome de West. E o menino teve uma melhora significativa. Ele não zerou convulsões, mas estava tendo ali umas 20 convulsões por dia, começou a ter umas 2 por semana. É um grande avanço. É um grande avanço, né? Então a gente conseguiu introduzir no hospital, depois ele saiu tomando a medicação. E teve algumas situações também de atendimentos que eu fiz em pacientes em casa. Pacientes que tinham até ali meio que uma UTIzinha montada em casa, mas geralmente tem uma certa dificuldade hospitalar. Mas como assim? Para epilepsia, tem protocolo, né? Hoje em dia acho que já tem um corpo de evidência bem maior. Hoje em dia eu acho que não é tão complicado a pessoa tentar começar, ainda mais se começar com um produto que seja da farmácia mesmo, que compre na farmácia. Então a gente tem uma gama de produtos, tem produtos que são ricos em CBD, mas que tem outros canabinoides, tem produtos que são isolados de CBD, né? E tem produtos também que já tem um pouco mais de THC, na farmácia tem esse 1 para 1 e estão chegando outros medicamentos. Né? Então é uma possibilidade sim, Maria Augusta, utilizar num paciente com TCE, com epilepsia, e a gente geralmente não tira outro medicamento imediatamente, começa a utilizar, né, em relação a, já falando mais diretamente, se tem algumas questões aí de interação medicamentosa, tem que tomar um pouco mais de cuidado com o clobazam, que é um anticonvulsivante bem conhecido, e a gente, o Depaclene também tem que tomar um certo cuidado, porque os dois interagem com a mesma enzima, então acabam ficando mais tempo no organismo. Mas é uma possibilidade assim, eu acho que tem que começar a pensar em fazer, porque pode ajudar bastante gente que às vezes nem mais midazolam está dando muito conta de Viu? Uma pergunta que também sempre nos perturba é o seguinte, que você disse que já quase 1/3 das pessoas que fazem uso aqui no Brasil, elas estão associadas, né? Tem acesso aos remédios a partir de um arranjo associativo, e aí tem o plantio autorizado, tem a produção autorizada, enfim. Esse é um caminho que se busca, né? A regulamentação, né, a partir da autorização dessas associações ou mesmo autorização para o próprio indivíduo fazer o cultivo e preparar o óleo que ele precisa, né, claro que orientado, né, e tudo mais.
E a gente diz assim, mas como é que uma associação consegue produzir a preço baixo? E quando chega no mercado farmacêutico, isso é um preço estratosférico. Assim, o que que justifica, né? Porque, assim, hoje na audiência esteve lá o advogado da União, né? O advogado da União, desculpa, o defensor público, e ele nos disse assim, olha, são um monte de ações que nós estamos trabalhando com pedidos individuais para que o Estado pague a medicação, forneça a medicação, e isso é um custo alto e tem essa repercussão no Sistema Único de Saúde e tal. Quer dizer, o Sistema Único de Saúde não consegue dar conta nem das coisas mais essenciais, entendeu? E aí, o que que adianta a gente enfileirar um monte de pedidos lá, judiciais, e depois obter autorização e a administração comprar isso por preço caríssimo para o Estado brasileiro, né? Então, assim, qual é a mágica, né? Porque é engraçado, uma grande indústria farmacêutica, com todo o recurso que tem, faz o remédio chegar aqui a 2.000, como foi mostrado para a gente pela técnica da associação aqui, da Divina Flor, na nossa audiência, e uma associação pequenininha, que tem 750 pessoas, em consórcio com outra associação, consegue entregar isso com preços muito, muito inferiores. Então, qual é a questão? É uma questão aí do capitalismo, que eles querem só ganhar dinheiro em cima das pessoas que estão precisando desse remédio? Qual que é a razão? Porque eu acho que esse debate também é um debate importante para a gente que quer o SUS e quer o SUS como fornecedor, mas também não quer, né, ficar sustentando situações, né, econômicas que não têm razão nenhuma, né, explorando, né, a situação de saúde das pessoas. Luísa, vamos fazer um paralelo. Até 1950 e pouco era proibido o plantio de soja no Brasil. A Embrapa investiu pesado nisso. Agora, você imagine uma situação hipotética que ainda fosse proibido o plantio de soja e a gente liberasse o óleo de soja no Brasil. Mas a gente teria que trazer importado o óleo para poder ser vendido aqui. É essa a situação, né? A Anvisa, em 2019, aprova para trazer insumo de fora, com todos os impostos envolvidos, aí esses insumos aqui vão ser utilizados aqui para fazer as diluições, para fazer o remédio, para vender na farmácia. Então, é isso que acaba encarecendo esse produto, né? E acaba encarecendo esse produto até em relação a esses que vão para a farmácia, aos produtos importados. Porque os produtos importados hoje, via autorização de Anvisa, como são para fins terapêuticos, eles não pagam imposto. Sim. E não estou dizendo que tem que pagar imposto, mas estou dizendo que eles não pagam imposto. O que acontece é que os produtos importados ficam mais baratos do que na farmácia. Então, a gente tem uma concorrência já difícil em relação a isso. Agora, o que barateia é poder ter uma produção nacional. E, se Israel, um país pequeno, pedregoso, com pouca água, tem que dessalinizar a água do mar para poder utilizar a água nas plantações, eles estão investindo pesado nisso, quanto mais a gente. E é possível fazer isso com segurança. Ninguém quer fazer isso sem segurança, pelo contrário. Tem associações, eu já te digo isso, associações maiores, que investem em segurança, porque já aconteceu de entrar nessas plantações. Então, eles tiveram que investir nisso, né? Então, é possível você criar um ambiente controlado, um ambiente protegido, seguro, para poder plantar. Então, eu acho que essa é a solução. E em 2019, quando a Anvisa estava discutindo poder criar produtos à base de cannabis, autorização sanitária, que fosse importado, eles também tinham uma discussão paralela, era um outro projeto ao que estavam discutindo, do plantio. Eles sacrificaram o projeto do plantio e aprovaram o projeto dos produtos à base de cannabis. E agora essa PL 399 que eu estava falando, ela de alguma forma tenta suprir isso, porque fala sobre o plantio para uso industrial, porque dependendo do tipo de planta, são plantas que a gente pode utilizar para fazer tecidos. E esses tecidos são extremamente resistentes, né? E, na verdade, os portugueses só chegaram aqui por causa desse tecido, que é o que faziam as próprias velas das caravelas, né? A primeira Bíblia de Gutenberg foi feita com papel de cânhamo também, que é essa espécie que ela tem pouco substância psicoativa, né? Mas a fibra dela é muito poderosa para poder produzir papel, tecido, corda, né? E a semente também, ela pode ser utilizada, e nos Estados Unidos está muito comum. Você vai em locais onde é permitido nos Estados Unidos, você tem cereais feitos de semente, eles não têm substância psicoativa, né, mas são extremamente proteicos e tem uma proporção de ômega 3 e ômega 6 que é ideal para o nosso corpo, né? Então, seriam esses alimentos, superalimentos que a gente diz, né? A semente
do cânhamo. Então, é esse o segredo, é poder pensar, fazer uma legislação para que se possa plantar no Brasil. Né? E o cânhamo, como não tem a substância psicoativa, dá para se plantar com muito mais facilidade e em grandes espaços também. Né? E o mundo está precisando disso. Então, assim, é o desperdício que está acontecendo, né? Vários países aí já aprovando, sabe? Eu vou tocar num ponto talvez que seja um pouco sensível, mas a guerra às drogas, muitos países estão percebendo que é uma guerra fracassada, porque perceberam que não existe uma guerra, as drogas não pegam em armas e saem atirando nas pessoas. Outras coisas acabam levando a isso acontecer. A guerra acaba sendo contra as pessoas. E como você bem sabe, quem que acaba estando muitas vezes na linha de frente dessa guerra são os pretos, os pobres e os periféricos, esses que acabam sofrendo. A lei de 2006, a lei de drogas que foi feita para tentar diferenciar o que era um usuário e o que era um traficante. O que essa lei fez fazer? Encarceramento massivo da população. Ou seja, hoje o Brasil tem mais de 800 mil pessoas que estão aí detidas. Dessas, 40% não tiveram seu devido processo legal julgado ainda, não foi julgado. E dessas pessoas que estão ali, muitas delas foram presas por serem usuários e dependendo do local onde estava, se estava com um cigarro de maconha, é traficante. Se estava em outro local, não vai para lá. Tem gente que pegou com 500 gramas de maconha, não era usuário. Então, o que faz essa diferenciação que não ficou claro na lei e que deixou para o juiz ou para a autoridade policial definir, é aonde a pessoa mora. Não é necessariamente se ela é usuário ou não. Então, no Brasil, se trata esse tema, e hoje foi tema de discussão com o ministro Silvio, né? No Brasil, ainda se trata um usuário como se fosse um traficante, um bandido, e é um problema de saúde pública, alguém que é dependente, alguém que está no problema grave com drogas. E não é um problema de segurança pública, é um problema, antes de mais nada, um problema de saúde. Então, a Josi está dizendo aqui que se for isso, realmente é um absurdo. E a Michela Cássia, que é assistente social, minha amiga, até mandar um beijo para ela, dizendo que a qualidade de vida das pessoas que fazem uso, né, dos medicamentos é notório em tantas patologias. Mas você está dizendo aí das vantagens da planta, né, da maconha, enfim, das suas várias aplicações. O doutor Mário Grieco, que é um colega seu, ele diz que a maconha, como que foi que ele disse? Que a maconha é uma planta que foi um presente de Deus. Tamanhas qualidades que ela pode proporcionar, né? Essa coisa alimentar, de reduzir a fome, ser muito nutricional, de trazer tanto benefício para quem tem doenças graves, né? Então, o caminho é enfrentar o preconceito, né? O preconceito que foi colocado, né, em torno dessa planta, mesmo porque nós temos outros medicamentos que também que usam as chamadas drogas, né? Por exemplo, o ópio, né? Tem a origem, a morfina tem origem no ópio, não é? E o ópio nós sabemos que é uma droga. Então, assim, tentar tirar o preconceito, né? Para abrir caminho para muitas possibilidades que o cultivo, o uso, claro, controlado, discutido, civilizado, científico, possa apontar, né? Então, esse que é o caminho que a gente deve buscar, né? E uma coisa interessante, a Anvisa tem aprovado mais de 200 plantas medicinais hoje que pode ter xarope, pode ter algum tipo de preparo nas farmácias. Olha que interessante. Você deve conhecer, o pessoal deve conhecer, no sul eu sei que é bastante comum, aí eu comprava de vez em quando para tomar. O guaco. Vocês devem conhecer o guaco. O guaco, ele é rico em cumarina. A pergunta é a seguinte, por que a gente vai na farmácia? Na farmácia hoje você acha um xarope de guaco e não tem lá cumarina isolada. Por que isso? Já pararam para pensar? Porque quando a planta, ela é um sistema, um buquê farmacológico, vamos pensar assim. Então, se você usa uma substância isolada, é muito mais fácil que o organismo crie uma tolerância, que você tenha mais efeitos colaterais. Então, quando você usa uma planta toda, você tem tanto ali produtos que vão ser bioativos, mas você vai ter alguns produtos que vão ajudar a planta, o componente bioativo a ficar estável no corpo da pessoa. Se não fosse assim, não teria 200 plantas que tem remédio na farmácia e plantas integrais.
Por que quando chega na cannabis, não, tem que tirar uma substância dela e só essa substância que vai resolver? Por que quando chega na cannabis tem que falar dessa forma? E não é isso que os estudos mostram. Os estudos mostram que quando usa o canabidiol isolado, pode funcionar, mas que tem que usar uma dose de 4 a 5 vezes maior do que usar o canabidiol quando ele está dentro de um buquê de outras substâncias. A cannabis tem mais de 500 substâncias e todas elas concorrem para um efeito, de certa forma, que ajuda nessa biodisponibilidade, nessa efetividade e na diminuição dos efeitos colaterais, né? Então, senão seria muito fácil. Olha que curioso. Alguns países, Luísa, países de primeiro mundo, eles já, de alguma forma, eles superaram em algum aspecto a visão de alguns remédios alopáticos. Você sabe qual que é o antidepressivo mais prescrito na Alemanha, que talvez seja um dos países berço da psicofarmacologia? É o hitérico perfurato, que é a erva de São João. Ela é mais prescrita do que fluoxetina, do que venlafaxina, do que qualquer outro antidepressivo. Na Alemanha é o mais prescrito. Será que os médicos eles são mais mal formados ou eles são mais bem informados do que a gente aqui? É verdade. É a pergunta que eu faço. Então, essa sanha que o ser humano tem de dominar a natureza, às vezes a gente vai estar se dando muito mal, porque é um conhecimento que é bastante ancestral e vem sendo utilizado há milhares de anos. Aí, de repente, em 100 anos, 150 anos, a gente redescobre, daqui a pouco proíbe, é a pior coisa do mundo, e a gente fica sem saber. Então, a gente, para poder tratar com mais facilidade dos riscos e benefícios, a gente tem que trazer isso para a discussão, uma discussão séria, não uma discussão baseada em medo, ideologia. Olha, alguém aqui que está com o nome de Panvete está dizendo que a qualidade dos bichinhos, de vida dos bichinhos doentes, também está sendo beneficiada pela maconha. E ela disse que os pacientinhos de patas agradecem, né? Então, também é essa aplicação, né, para tratar os animais. E eles estão com uma dificuldade, porque como não é necessariamente a Anvisa que regula esse tipo de prescrição para eles, é o MAPA, eles estão discutindo, o Conselho Federal de Medicina Veterinária está bem avançado em discussões, mas eles não têm uma regulamentação ainda. Mas em breve vão ter uma regulamentação. Então, quem está fazendo, o médico veterinário que está fazendo isso, ainda está fazendo desobediência civil. Mas é aquela desobediência civil sabendo que está fazendo a coisa certa e fazendo com responsabilidade. Doutora, necessária, né? Doutora, a gente nem viu passar o tempo aqui, viu? De tão agradável que foi, de tão importante, tão relevantes informações o senhor nos trouxe. Eu tenho certeza que para mim, pessoalmente, foi muito importante, mas para todas as pessoas que estão aqui, foi muito agradável ouvi-lo e também foi muito importante ouvi-lo, porque é importante que a gente se forme, né? Cada um no seu mundo, na sua vida, na hora que vê, não é capaz de dominar todas essas questões, ainda mais uma questão que está toda recheada de preconceitos, de várias coisas que vêm há muitos anos. Então, a gente ter a oportunidade de um papo que ficou tão leve, mas ficou tão profundo, né? Sobre essas questões, que abrangeu, assim, toda, né? Assim, uma possibilidade de visualização de outros comportamentos pelo mundo, como é que a gente vai pegar o caminho certo, né? Enfim, então, foi uma satisfação, foi muito, muito bom, né, tê-lo aqui com a gente. Então, nós todos super agradecemos, né? E estamos à disposição aqui, quando vier passear. Vem sempre aqui? Como é que é? Inclusive, no dia 27 agora de maio, né, que vai ter um curso de capacitação em prescrição que a Associação Divina Flor estará fazendo. Né? Vai o professor Leandro Ramires também, mastologista de Minas Gerais, que tem muita experiência. Vai a farmacêutica Renata Monteiro, que foi pupila direto do professor Elisaldo Carlini, que foi um pioneiro aqui no Brasil com pesquisa de canabinoides, que em 1980 fez o primeiro estudo de canabidiol em adultos, né, no mundo, né, e não deram muita bola para ele. E é interessante que esse pessoal lá nos Estados Unidos, que em 2013, que descobriu que poderia ser útil o canabidiol para a epilepsia dos filhos deles e que isso respingou no Brasil, depois eu vi uma entrevista com essa família, e disseram que eles leram o estudo do professor Elisaldo Carlini, o estudo de 1980. Eles leram lá em 2012 o estudo dele, isso que chamou a atenção, e eles foram atrás de canabidiol. Então, o Brasil é um país não só rico em terra, mas em mentes, em pesquisa, né? Em canabidiol,
Eu não sei se você sabe disso também, mas o Brasil é o país que mais tem pesquisa Olha, no que mundo coisa hoje boa. em canabidiol, tá? Isso começou lá com o Elisaldo Carlini, depois o grupo de Ribeirão Preto, que é um grupo muito forte da USP de Ribeirão Preto. Ali tem um centro muito importante de pesquisa, e a gente precisa avançar muito nisso, né? Então, eu acho que as coisas estão caminhando assim. Eu não vou dizer rápido, porque para o O sofrimento das tempo pessoas, é. cada dia conta muito. Mas as Ai, que coisas bom. estão caminhando para frente, apesar de tudo. E assim, então a gente faz o convite para as pessoas, quem puder participar do curso, né? É um curso para médicos e dentistas, porque dentistas também pode prescrever também para as suas especificidades, né? Então vai ser um prazer estar por aí e de repente, se a gente tiver por aí, a gente Claro, vai marca de ser encontrar, sim tomar um café também. uma boa oportunidade de nos vermos pessoalmente. Doutor, de novo, muito obrigada. Eu queria ainda, antes de terminar, agradecer também a Camila Jara, que é a nossa companheira, Claro. deputada federal, né? Agradecer o Paulo Teixeira, ele fez uma fala na nossa audiência, foi muito legal. Hoje ele é ministro do governo do Lula, né? Mas trabalhou com essas questões lá quando estava no Parlamento Federal. Também lembrar aqui do nosso deputado estadual Pedro Kemp, que também esteve na nossa audiência pública, é nosso parceiro nessa luta. Enfim, né? Então, muitas pessoas que a gente precisa abraçar. Mas eu fiquei muito, muito satisfeita com esse nosso papo aqui, com essa nossa conversa. Né? Agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora, agradecer muitíssimo o professor, doutor Wilson Lessa, né, por estar aqui com a gente. Já convidar todo mundo para participar com ele dos cursos, especialmente os profissionais médicos, né? Agradecer a Divina Flor, que foi quem nos trouxe essa demanda, esse tema e nos proporcionou tanto bons encontros, né? E dar uma boa noite aí para todo mundo. Muito obrigada. Vamos dormir mais felizes, né? Mais esperançosos. Eu fiquei muito entusiasmada com essa coisa do associativismo aqui no Brasil, viu? Que lição linda, né, para o Sim, mundo. não Muito é. legal. É uma lição linda para o mundo e a gente não pode deixar as Claro. associações fora dessa regulamentação. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que tem espaço para acontecer tudo. Não precisa deixar ninguém de fora. E assim, eu vou terminar minha fala com um pensamento que eu gosto muito, do Albert Sabin, que foi o inventor da vacina, né, da vacina antipólio. Ele disse certa vez que o cientista, que também é um ser humano, não deve descansar enquanto o conhecimento que pode aliviar o sofrimento de outras pessoas fica em cima da prateleira. É isso, a gente não pode descansar, temos que estar atentos e fortes Que coisa e lutar pelo que a gente linda. acredita. Um beijo, obrigada, viu? Um beijo aí para todo mundo. Beijo, Tchau, até tchau. mais. Obrigada. Tchau.